Quem é o Bruno Albernaz? Sejam bem-vindos ao Performance 360 aqui no Shopping Fortaleza. O Bruno Ricardo eu antigamente dizia que era um jovem, mas agora já não posso dizer. É um jovem no espírito. Ainda é. Ainda no espírito. Mas pronto, nasci no Lobito há 50 anos. Fiz há muito pouco tempo atrás os meus 50 anos. Passei a minha infância pelo Lobito até a minha adolescência, onde depois fiz aqui uma mudança da província para a capital e depois concluí os meus estudos em Portugal. Muito cedo comecei a trabalhar, onde por volta a partir com 25 anos, 24, passei a ser empresário. A tentar ser empresário, a tentar ser de alguma forma empreendedor, não é empresário, é empreendedor. E comecei a encarar e a perceber que o mundo era completamente diferente daquele que pensava que era. Ou seja, é o primeiro choque com a realidade e com aquilo que vamos começar a tratar. Digo isto porque tive o privilégio de ter tido os meus pais que apoiaram os meus estudos, que sempre me apoiaram naquilo que eram as minhas ideias e os meus projetos, mas a partir de determinado momento comecei a estar por conta e risco daquilo que eram as minhas decisões e as minhas opções. E aí sim começa a estrada, não é? Aí sim começa a nossa vida. Começa a responsabilidade, começamos a ter a noção do que é decidir. Se decidirmos certo, temos os resultados do certo. Se decidirmos errado, temos que aprender a conviver com aquilo que vai correr menos bem. E eu acho que é nesse começar da vida que nós nos formamos para todo um percurso que vamos fazer. E claramente que não todas aquelas ideias fantásticas que nós temos, que borbulham e que achamos que são as mais corretas, umas correram bem, umas correram muito mal, outras correram mal, e eu sempre achei que o equilíbrio, a persistência, baseada em determinados valores, ia levar-me a algum lugar. A vontade de respeitar alguns processos baseados nestes valores, que eu iria chegar a algum lugar. Houve negócios no princípio que foram um desastre e eu, naqueles momentos mais difíceis, pensei, bem, isto afinal não é bem assim. Mas a persistência, o querer muito, a vontade, traçar um objetivo, aprendi a ter que ter um foco, a ter que ter uma vontade única e a lutar muito por aquilo que eram, a lutar muito por aquilo que era o desejo. O desejo baseado numa realidade mais aproximada à realidade. Digo isto porque esta minha geração viveu aqui um período de transição. Eu às vezes digo aos meus colegas e colaboradores, eu quando comecei a trabalhar eu tinha um fax. Exatamente. E eu olho hoje para uma filha que tem 7 anos, vai fazer agora 8, e a facilidade e a vontade que têm com as tecnologias é impressionante. E estamos a falar aqui num período muito curto, de 40 anos. E toda esta nossa capacidade de termos que aprender em determinado processo, em determinado conjunto de processos. E esta evolução drástica, desde as telecomunicações, da proximidade, da informática, da digitalização, de tudo isto,
nesta nossa geração é um grande desafio. Estar Nós sempre estamos contactável. sempre contactável, sempre disponível. Isto é completamente diferente do que aquilo que inicialmente aprendemos a ser e a estar. Mas é sempre com este espírito de querer fazer melhor, de querer aprender. Até hoje eu costumo dizer que nós temos que aprender diariamente, quase de hora a hora, porque a tecnologia ultrapassa-nos, a tecnologia é muito mais rápida do que é as nossas pensamento, se calhar. Claramente que sim. Então, aqui há 30 anos, há 25 anos atrás, perspectivar um negócio e principalmente neste mercado, quando eu comecei a ser empresário, era um mercado completamente atípico. A Angola vinha em 2002, quando começou a Arena. Angola tinha acabado de assinar os acordos de paz e onde em muitos tudo era novo, as empresas eram novas, o mercado era novo, a oferta era completamente inferior à procura em determinados produtos. Passávamos a estar numa economia de mercado, vínhamos de uma economia centralizada e migrámos para uma economia de mercado de forma muito acelerada. E tudo isto culturalmente é complexo, porque o ser empresário não se diz que se acorda empresário. Há aqui muitas dores que se têm que sentir, há aqui um percurso, há aqui um caminho a fazer. Hoje em dia, eu peço desculpa que eu vou para trás e vou para a frente só para podermos encaixar. Hoje em dia é muito fácil dizer, então a Arena é que faz, é que está, mas são 23 anos de muito trabalho, de muito sofrimento, de muitas crises. Muitas noites sem dormir. Muitas noites sem dormir. Muitas crises até globais e nacionais. Nós tivemos o primeiro choque de realidade em 2008, quando abanou aqui um bocadinho o sistema, de euforia. Vivemos o período áureo também, onde tudo era fácil, onde tudo acontecia, onde nós fazíamos faturas e os clientes, sem nós percebermos, pagavam. Nós vivemos tudo isso. Depois vivemos aqui um momento muito complexo, mesmo para o nosso grupo, onde nós tínhamos um grupo enorme de pessoas e em 2016 fomos forçados quase a deixar de ter connosco quase 60% da força de trabalho. Foi um desafio muito grande, reorganizarmos, voltarmos a apostar, voltar a redefinir a nossa atenção, voltar a acreditar, voltar a encontrar soluções e andar para a frente. Mas em 2020 há o Covid. Mais o Covid, quando nós nos começamos a organizar, o Covid. Aliás, o 2019 é um ano fantástico, nós a projetar um ano 2020 super fantástico e temos o Covid e faz-nos ter aqui problemas mais complexos para resolver que ninguém no mundo estava nem sequer habituado, nem sequer pensava que fosse um dia possível acontecer o que aconteceu. E lá está. O que eu acho também foi esta capacidade de encaixe e de receber estes problemas que me fizeram sempre procurar o equilíbrio. E sempre... e há aqui um fator que também é importante passar. Eu sempre quis fazer o melhor. Sempre quis ser a referência. E digo isto porque quando nós começámos a fazer em 2002, quando começou a Arena, os nossos concorrentes eram todos estrangeiros. Todas as empresas vindas de mercados maduros, vindas de clientes grandes, com procedimentos, com processos. E nós éramos jovens, tínhamos acabado de sair da faculdade, onde tudo era novo, uma ilusão do mundo ocidental de vivências e o mundo para adaptar, mas com realidades completamente diferentes. E foi o primeiro, depois deste caminho, foi o primeiro choque. Tudo bem, eu tenho as bases, aprendi processualmente como é que se faz, mas não é possível adaptar nem encaixar. Vamos ter que perceber como é que isto vai acontecer para andar para a frente. E os meus concorrentes, as empresas que estavam à minha volta, eram todas as empresas internacionais e a trabalhar com grandes clientes. Eu acho que foi um bocado a irreverência, eu costumo dizer sempre a irreverência, a loucura,
e a vontade que fizeram com que nós começássemos a trabalhar e ser destemido. Eu acho que tudo isto tem que estar assente em pilares de caráter e de comportamento sérios. A honestidade, os valores, o comprometimento, isto tem que ser a base. Se nós não tivermos estes princípios, eu costumo sempre dizer e digo aos meus filhos sempre que a nossa base enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, é a honestidade, a transparência, o comprometimento, a lealdade. Se nós conseguirmos reunir estes valores, nós temos que afastar trabalho porque ele aparece. Porque hoje comprometermos com o cliente e dizermos que vamos entregar e vamos fazer e fazermos, já está a ser um produto raro. E as pessoas já não ficam habituadas, daí o excesso. Mas vai acontecer, vai mesmo acontecer, já vai fazer, está mesmo a montar, já começou a montar. Há um histórico de desilusão, não é? Há muita desilusão. E quem trabalha nestas áreas, nós trabalhamos, costumo eu dizer, com o sistema nervoso central das pessoas. Que a pessoa é batizada uma vez, casa, pode até casar mais vezes, mas são 2, 3, não são 20, não são 100. O seu aniversário dos 50 é o seu aniversário dos 50. A sua participação no evento é aquela participação. Então, isto tudo mexe muito com as pessoas. Eu costumo sempre dizer que se esta base for sólida, tudo o resto acontece. E foi um bocadinho assente nesta base, com a irreverência e com a loucura, que eu comecei a ir aos clientes e a abordar de forma direta e a pedir para me darem trabalho. E foi acontecendo esse trabalho. E a outra situação foi o sentido de sofrimento que é importante ter nesta caminhada, de todo e qualquer dinheiro que nós ganhássemos, era para ser investido em equipamento, em recursos, em novas tecnologias. E todo este investimento feito ao longo destes anos é que faz com que nós estejamos hoje na posição em que estamos. Porquê? Porque as empresas que eram nossas concorrentes, estrangeiras, e perdoem-me a expressão, tinham uma mãe para sustentar. E chegava ao final dos seus exercícios e os dinheiros tinham que ir para os seus acionistas. Nós éramos acionistas angolanos, e todo este recurso é investido em mais caminhões, em mais geradores, em mais equipamento, em mais tendas. Hoje o parque de equipamento que temos não tem nada a ver com uma nova empresa que apareça ou com uma empresa que esteja a fazer o seu exercício de atividade. Então, tudo isto acumulado nestes 23 anos é que fazem com que hoje nós possamos atender um cliente nosso em qualquer parte de Angola, de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau, a qualquer momento. 1, 2, 3, 4, 5 em simultâneo. Porque nós sempre acreditamos e sempre achamos que nós deveríamos fazer mais e melhor sendo uma referência. Porque naquela altura, por exemplo, trabalhar com o setor dos petróleos era impossível. É quase impossível. Só queriam estrangeiros. Só empresas estrangeiras, era verdade, eles eram a referência, eram habituados a uma gestão superior, empresas muito bem organizadas e claramente que, em função da sua imagem, empresas internacionais queriam fornecedores que garantissem toda essa qualidade. Mesmo porque também não existia quem o fizesse. E nós fomos atrevidos, nós fomos apresentámos o nosso trabalho, foi-nos dada a primeira oportunidade e procuramos muito por cumprir e por fazer correto. Investir em know-how de alguém que nos viesse acrescentar e partilhar connosco. E foi tudo isto que foi fazendo com que hoje nós tivéssemos uma redução drástica naquilo que era o nosso quadro de pessoal expatriado e hoje temos nas nossas lideranças de segundas, terceiras linhas e até primeiras linhas, na parte técnica, quadros angolanos miúdos, que eram miúdos para mim. Já vamos chegar aí. São chefes de família angolanos. Não é? Então, qual é a importância que o contexto familiar tem no seu processo de tomada de decisão? Isso sempre foi assim? Não. Nós, quando a idade ferve, achamos que temos o dom da decisão, que nós fazemos e optamos por ser não. Achamos que aquilo que são as nossas decisões são as corretas. Eu disse no princípio que tive e tenho o privilégio de ter tido um acompanhamento muito próximo dos meus pais
e sempre foram uma base importante naquilo que foi a minha formação enquanto pessoa e também depois no início da minha atividade, quando comecei a trabalhar e depois também na atividade empresarial. Tive durante muitos anos, enquanto foi vivo, o meu pai, que foi uma boa ajuda, uma boa referência, uma boa almofada de conselhos, de opiniões, e onde eu fui tentando perceber onde é que estava o equilíbrio, que é importante perceber. Há uma opinião que muitas das vezes pode até ser conservadora, há o meu perfil que se calhar é mais disruptivo, é mais agressivo, e o segredo é encontrar o equilíbrio daquilo que é a parte conservadora, aquilo que é o momento e aquilo que são as nossas intenções. E não quero dizer que era um peso total de decisão, mas tinha uma influência na ordem dos 30%, 40%, que acho que ajudava bastante a diminuir, muitas das vezes, aquele fogo de tomar a decisão mais correta. Com erros, porque tive decisões erradas, tive opções erradas, mas lá está, é a vontade de querer fazer melhor e de querer optar pelo mais correto que foi fazendo ser uma pessoa diferente. Hoje, aos 50, o que é que o Bruno diz ao Bruninho de 30? Em termos de decisões, digo muito pouca coisa, mas há ali uma ou outra decisão que se calhar não devia ter tomado. Mas faz parte do processo de crescimento para chegarmos hoje. Portanto, eu olho, às vezes até olho e penso, não olho, penso e olho. Eu digo porque nós, de vez em quando, é importante voltarmos um bocado atrás. Para tudo, para percebermos onde é que poderíamos ter feito melhor. O que é que eu diria? Diria muito pouca coisa, como disse, mas tenho estado aqui a pensar. O que eu se calhar diria era que deveria ter tido um pouco mais de tempo e um pouco mais de atenção para alguns aspectos familiares. Não foi deliberado, não foi com intenção, mas era o momento de fazer acontecer, era o momento de fazer crescer. Não sei como é que teria tido a oportunidade de fazer esse equilíbrio, porque era difícil, ainda hoje tento perceber como é que poderia ter feito esse equilíbrio, mas sinto no meu interior que faltou ali algum momento de uma preocupação maior, não preocupação, não é isso, de estar mais próximo para ouvir mais, que faz com que... Era a maturidade. Era a maturidade, era o atingir da maturidade. E por outro lado, o querer fazer acontecer aqui do campo Exatamente. profissional. Porque este mercado não era um mercado fácil. Eu costumo dizer, hoje nós vivemos em Paris. As coisas já são difíceis, mas são muito mais fáceis. E nós, enquanto país, aqui na região e no nosso continente, não temos nada a ver com os outros países. Mas naquela altura, perceba, nós não era normal termos, por exemplo, na nossa indústria de stands e na nossa carpintaria, não havia ninguém que soubesse fazer um stand. Não havia ninguém que soubesse fazer mobiliário para uma loja comercial. Não havia shoppings. Não havia impressão digital. Não havia mobiliário para eventos. E nós tivemos que adquirir, tivemos que formar pessoas. Nós fomos evoluindo para o preencher de uma cadeia dentro do nosso core, que não é normal. No mundo de mercados mais maduros, não tem a cadeia que nós temos dentro do nosso grupo. E não tem porquê. Porque tem outros fornecedores que atendem aquilo que são os seus pedidos. Hoje, o Grupo Arena foi criando dentro da sua cadeia de trabalho operações para atender as suas necessidades, pelo compromisso que tem com os seus clientes. Sim, de certa forma, eu acho que o facto de vocês criarem uma empresa de angolanos para angolanos permite uma leitura de mercado diferente, completamente diferente. A flexibilidade e o ajuste, não é? Que os estrangeiros, quando chegam, vêm apenas com aquele objetivo e voltam outra vez, não é? Exatamente. Vocês estão cá o ano todo. Exatamente. Os pontuais, porque
naturalmente, eu acho que se houve algumas coisas boas, houve muitas, mas a angolanização e o dar valor às empresas nacionais foi muito positivo e tem vindo a ser cada vez mais uma opção forte. O dar oportunidade a empresas angolanas, o dar oportunidade a jovens angolanos, o dar oportunidade, toda esta informação que existe à volta do empreendedorismo, das startups, das empresas angolanas, do criar, do formar, desta cultura que queiramos ou não, vai passar, porque nós não formamos empresários, não formamos uma cultura empresarial, não formamos uma economia de mercado assim de um dia para o outro. Eu próprio sinto que tenho que fazer um esforço quase diário para acompanhar o ritmo daquilo que o mundo está a oferecer. Estas novas tecnologias todas, a inteligência artificial, estas facilidades todas que existem, nós não tínhamos e nós temos que acompanhar. E todo este trabalho que vem a acontecer, que está a acontecer com os jovens, com empreender, startups, isto vamos colher frutos mais à frente. Claro. Vamos criar gerações com este apetite. Porque não se diz a alguém que vivia que olha para um mercado, que é um mercado de uma economia centralizada, que tem que ser empresário. Ele não tem hábitos de... e nós temos que despir aqui o conceito e temos que começar cada vez mais, além de criar processos, de perceber que tem que haver pessoas com possibilidades, pessoas ricas, empresários ricos, empresas boas, isto não tem que ser um complexo, ou seja, eu não tenho que olhar para aquela empresa porque ganhou dinheiro e porque tem dinheiro que é mau, não. Tem que ser normal. Eu acho que isto é algo levantado pelos mídia nos últimos anos. Parece que é crime as empresas darem lucro Claro. e distribuírem dividendos. Porquê? Esse é o objetivo de ser empresário. Nós somos empresários para dar lucro, para ganhar dinheiro e para pagar mais impostos. Eu, se ganhar mais dinheiro, mais pago. Mais empregos dou, mais investimento faço, mais melhor as condições sociais dos meus colaboradores. Portanto, isto tem que se desmistificar. Mas eu acho que esta influência é muito pelo facto de termos tido aqui este modelo de comparação a um país que dizemos sempre, que eu não gosto de o repetir, e que também tem este complexo de haver pessoas, empresários ricos, empresários com dinheiro, as coisas a acontecer, e então temos que ir despindo aqui estas irmandades. Que tipo de líder, Despindo no bom sentido. que tipo de líder é que se considera e como acha que os outros o veem? Eu olho para as empresas como fazendo parte como sendo uma família. Claramente colocados nos seus devidos lugares, mas eu tenho uma gestão próxima. Eu conheço os nomes dos meus colaboradores, são muitos. Agora, pelo menos ali até às terceiras linhas, conheço-os todos. Estou próximo das pessoas, procuro preocupar-me com as pessoas, procuro fazer com que as pessoas sejam pessoas e que sejam tratadas com dignidade, com respeito e acima de tudo, com a preocupação que além daquele dia-a-dia de trabalho, as pessoas também têm uma vida. E é importante estarem bem nesse seu dia-a-dia para que produzam de forma muito mais positiva para a empresa. Ou seja, eu acho que isto é um win-win. Se a pessoa se sentir bem, vai produzir melhor e vai atender aquelas que são as necessidades da empresa. E eu acho que isto faz com proximidade. Eu acho que isto é com proximidade que se faz. Sim, não há... Havia mais uma parte da pergunta que eu não respondi. Se importa com o que dizem... Já me importei mais. Esta era uma das coisas dos 30 anos. Já me importei mais. Hoje não. Hoje nós vamos ganhando autoconfiança e nós temos que saber primeiro admirar-nos e primeiro confiar naquelas que são as nossas capacidades. E ter a certeza de que aquilo que nós fazemos é feito com princípios importantes e com princípios positivos e com princípios claros. Portanto, se eu fizer algo que seja errado, eu tenho que dar a cara para corrigir e para fazer de novo, porque não foi feito intencionalmente nem deliberadamente. A partir deste momento, enquanto adulto,
tenho que ter essa confiança de que o que eu estou a fazer não é deliberado, não é intencional, não é com maldade. Então, não me preocupo mais do que aquilo que é a opinião, porque eu sinto que estou a fazer com convicção de que estou a fazer bem feito. Eu gosto da crítica, como sou carneiro, às vezes reajo um bocadinho a frio, a quente, mas gosto de ouvir, eu prefiro corrigir, prefiro que as pessoas me digam de forma construtiva, não destrutiva. E eu acho que este é um grande mal da sociedade angolana. Eu não convivo bem com o bem do outro. Eu não convivo bem com o sucesso do outro. Eu acho que isto é... Nós matamos entre nós. Tem facilidade em pedir desculpa? Muito, eu peço em desculpa. Reconhecer que... Eu peço, quando faço mal, em casa, quando faço mal aos amigos, peço desculpa. Porque, lá está, eu não faço de forma deliberada nem intencional. É um exercício que eu procuro fazer. Se o fizer, eu tenho a capacidade de pedir desculpa e de dizer que fiz mal. Porque nós somos humanos e, ao fim do dia, aquelas que são as influências da nossa decisão, muitas das vezes as pessoas não sabem como é que nós estamos pressionados a decidir e que influências é que temos para decidir. E, às vezes, podemos ter uma ou outra decisão que não é a melhor. As decisões são tomadas num contexto de circunstâncias. Claramente. Contexto circunstancial. Exatamente. Independentemente do caminho, haverá sempre um pós-julgamento. Exatamente. Mas naquela altura, e como dizia ao nosso convidado do dia de ontem, pior do que uma má decisão é uma não decisão. E a decisão teve que ser tomada. 1000% de acordo. Portanto, eu digo isto todos os dias. Podem errar, falhem, mas tomem a decisão. É horrível não ter as decisões tomadas. As pessoas têm que decidir, em todos os níveis, para as coisas andarem. Se está errado, corrige-se. Agora, não tomar é horrível. Eu acho que um destes momentos, a pior ferramenta, na minha opinião, deste mundo moderno é o e-mail. É o e-mail. Porque aquela informação de que eu já mandei o e-mail, eu odeio isso. Não. Sim, mas pior informação compromete, não é? O e-mail compromete, eu expliquei mal. A pior... Eu percebo o dilema do Bruno, que é o meu também. Eu já mandei o e-mail, agora estou à espera. Mas o assunto não está tratado. Exatamente. E a tarefa que te foi confiada continua por fazer. Porque já mandaste o e-mail. E o que é que acontece? Quais são as tuas ações subsequentes ao e-mail? E então, eu odeio quando me dizem, já mandei o e-mail. Meu Deus do céu, fico maluco. Muito bem. Vamos para um próximo bloco. Vamos embora. Já acabou? Não, temos mais 2 blocos. Tem muita coisa para falar. Muito bem. Bruno, muito bem. Muito obrigado. Tem sido uma conversa extremamente agradável. Que conselhos é que deixas para a nova geração? Com base na tua experiência e na tua leitura de mercado. Certo. O que é que sentes que falta? Esta nova geração tem um desafio, eu vejo pelos meus filhos, tem um desafio grande. Um desafio muito grande porque o mundo evoluiu, portanto, tudo isto acelerou bastante, tudo isto evoluiu muito e hoje em dia vemos, e vou repetir, isto da inteligência artificial ainda vai para os comuns dos mortais no princípio, mas para quem a desenvolve se calhar num estágio mais maduro não, mais evoluído, mas eu sinto que o excesso de informação que existe nos jovens é bastante para a tomada de decisão. E o que eu acho é que nós temos que ser serenos, já em jeito de conselhos. Eu identifiquei o problema pelo excesso de informação e pelo diminuir no funil de opções, porque hoje praticamente somos substituídos por máquinas. Até anteriormente eram mecânicas, hoje já com alguma inteligência a tomar decisões e a aconselharem-nos. Mas eu acho que nós não nos devemos nunca esquecer que há uma razão para tudo isto. Nós somos seres humanos, nós é que as comandamos. Eu tenho este pensamento. Nós é que somos os seres humanos, nós é que queremos estas máquinas. E então, neste mundo complexo, o foco é a principal decisão naquilo que são as nossas opções. Os valores, primeiro, responsabilidade, comprometimento, honestidade e rigor. Isto é fundamental. Eu, se comprometo-me num determinado negócio
em dizer que vou entregar um sofá e uma cadeira, eu não posso entregar um banco e 2 cadeiras. Eu tenho que entregar o sofá e a cadeira. Se eu tiver este conjunto de valores, se eu tiver esta base muito forte e um foco naquela que é a minha opção, naquela que é a minha decisão, as coisas vão acontecer, vão acontecer. Há muitas barreiras, há muita dificuldade, mas hoje em dia nós olhamos para as empresas que estão, mas nós não podemos ver só aquilo que está a acontecer hoje. Temos que perceber a sua trajetória. Há empresas com 20 e com 30 anos. E este problema do touch, do ser tudo rápido, dos processadores, hoje é i7, é i9, é i12, esta constante evolução tem que ser tudo muito rápido. Isto cria aqui uma sensação a estes jovens que tudo também é muito rápido. Também o dinheiro também se ganha muito rápido. Não. Nada é rápido. As ferramentas que temos é que podem ser rápidas para otimizarmos o nosso tempo e para sermos eficientes. Agora, o tempo de crescimento, o tempo de construção, esse não é rápido. Este cobra-nos muito mais do que aquilo que as ferramentas que temos à disposição nos oferecem. E esta capacidade de sofrimento tem que existir. Porque se nós temos as ideias, nós temos a vontade, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Nós percebemos e dizemos muitas das vezes, que eu também deparo, já está tudo feito. Não está tudo feito. Não está tudo feito. Há mais oportunidades. E nós vivemos num país cheio de oportunidades. Se calhar em Luanda já alguma coisa está feita. Mas se nós andarmos aqui um bocadinho mais ao lado, não é preciso ir muito longe. Basta ir aqui a 250 km ou a Porto Ambuim, ou 300 km a Porto Ambuim. Basta ir aqui ao Kwanza Norte. Há muita coisa por fazer. Foquem-se. Luanda não é solução para tudo. E não vai ser. Nem para todos. Nem para todos. Nem para tudo, nem para todos. E eu acho que nós devemos olhar, e eu vejo também que há aqui outro problema. É que aquelas profissões mais complexas, os jovens não as querem. Mas se calhar é aí que se ganha o dinheiro. Eu por acaso ia pegar nisso, tu falaste há pouco na falta de técnicos. Exatamente. Não é? Porque eu acho que importamos um modelo ocidental de que toda a gente tem que ser licenciado e as pessoas vivem um pouco nesta ilusão de que com um diploma vou ser boss. Mas um bom carpinteiro é um boss. Claro. E se calhar ganha mais dinheiro que não se valoriza a carreira como técnico. Claro. Eu digo sempre que a licenciatura é uma ferramenta que nos ajuda para tudo. Eu acho que uma arte também. É isso que eu já lá vou chegar. A licenciatura cria-nos uma capacidade de saber gerir processos, método de estudo, método de organização e método, inclusivamente, de trabalho, de respeito de horários, de trabalho em equipe. As licenciaturas criam-nos estas ferramentas. Agora, não é menos nobre sermos técnicos profissionais de alguma arte. Não é menos digno sermos um bom serralheiro, um bom carpinteiro, um bom canalizador. Porquê? Porquê que temos este complexo que foi criado pelo mundo ocidental de que ser um bom técnico de determinada área ou arte não é uma pessoa que tenha atingido os seus objetivos? Deixou de certa forma de se valorizar isso e o próprio ensino parece que desvalorizou estas escolas. É um elitismo. Exatamente. Eu acho que se criaram, para se ser de determinada área social, temos que ser licenciados. Eu acho que nós devemos ser de determinada área social se formos uns bons cidadãos, se formos cumpridores, se formos exemplares. Isso é que nos deve distinguir enquanto pessoas. Não é o facto de eu ser licenciado. Porque eu até posso ser licenciado, mas se não for um bom indivíduo, o que é que me interessa ser um... Se eu não souber respeitar as regras de boa convivência, se eu andar para aí na rua a não respeitar as regras de trânsito, a não ser socialmente uma pessoa responsável, o que é que me adianta ser um excelente engenheiro? Eu acho que é o equilíbrio entre o indivíduo, entre a pessoa e a sua capacidade ou profissional, dominando uma arte ou dominando uma determinada área de negócio, ou um licenciado em determinada área. E eu acho é que nós temos vindo a perder, que era aquilo que eu estava a dizer das profissões, muitas oportunidades. Hoje eu vejo-me com problemas diários, encontrar serralheiros, encontrar carpinteiros, bons, carpinteiros, serralheiros, eletricistas, canalizadores, técnicos de frio, porque estas profissões
é muito difícil que as pessoas enverdem para essas profissões. As pessoas lutam para ser licenciados. Depois nós vemos o mercado encharcado de pessoas licenciadas e muitas delas, inclusivamente, com licenciaturas que para que servem? Não aprenderam estes processos. Para que servem? Para que servem? Então, este é um equilíbrio que nós temos que atingir, ou seja, e temos que massivamente apostar nas escolas profissionais, nas profissões, na formação de técnicos profissionais e quadros, porque há um manancial de oportunidades à disposição de todas destas profissões. Muito obrigado, Bruno. E estamos quase a terminar esta nossa conversa. Sim. Vamos partir agora para mais um bloco. Bem-vindos ao nosso bloco mais prático e desafiamos aqui o nosso convidado, o Bruno Albernaz. Tem sido uma conversa fantástica e a nossa dinâmica de hoje vai ser Constrói Fielder. Ou seja, dos desafios que o Bruno atravessa, que são diários, vamos construir uma fielder. Ou melhor, vamos atribuir a pontuação àquilo que são os desafios na construção de uma fielder. E o Bruno depois vai ajudar-nos aqui a perceber um bocadinho. Nós temos infraestruturas, captação de expositores, comunicação, logística e parceiros institucionais. Ok. Portanto, de 0 a 10, queríamos que o Bruno desse uma pontuação e que depois que nos argumentasse. Ok. Muito bem. Para tudo isto acontecer, primeiro nós temos que captar expositores. Okay. Portanto, a captação de expositores, eu dou aqui nota 10. Ok? Porquê? Porque se nós não tivermos expositores, nada acontece. Nada acontece. Ou seja, podemos ter uma excelente infraestrutura, uma excelente comunicação, uma excelente logística, tudo muito bem. Mas se não tivermos expositores, nada acontece. E os expositores são eles que fazem com que tudo isto se desenvolva. Porque as feiras são para eles. Os atores principais são os expositores. São eles que têm que fazer negócio, são eles que têm que vender, são eles que têm que fazer networking, são eles a quem nós temos que atender as suas expectativas. Que vocês têm que ouvir. Exatamente. E é a eles que nós temos que proporcionar a melhor experiência. Hoje em dia é experiência. Se eles... Porque isto não é considerado um custo, é despesa, é investimento. Não é despesa, é investimento. E se ele sentir que este investimento não tem retorno, ele não vai mais. Por muito boa comunicação que existe. Por muito que eu diga que aquilo vai ser um sonho, se ele tiver uma experiência negativa, ele não volta a participar. E é um elo de negação para tudo o resto. Se eu tiver um expositor, 2 insatisfeitos, tenho aqui Contaminam. 30, 40, 50 problemas para resolver. Enquanto se eu tiver um expositor satisfeito, eu só tenho 5 expositores felizes. Isto para perceber o impacto de uma má experiência. Portanto, a captação de expositores e uma excelente experiência e uma boa experiência é a minha preocupação. Nota 10. Nota 10. Segundo. Eu vou escrevendo, não tem problema. Sem problema. Ok, Segundo. nota 10. Segundo, infraestrutura. Porque se eu tiver expositores, eu tenho que ter um melhor ambiente de negócios para ele realizar os seus negócios. Ele tem que poder receber os seus clientes da melhor forma. E para receber da melhor forma tem que ter um espaço condigno, tem que ter o melhor possível para que ele se sinta confortável para melhorar a experiência. Portanto, eu também dou aqui nota 10 à infraestrutura. A comunicação é uma consequência. Portanto, a comunicação é fundamental. Hoje em dia temos diversas formas de comunicar. Os meios modernos vão quebrando os meios tradicionais. Hoje em dia, estas ferramentas que nós andamos com elas para todos os lados, muitas das vezes, em função de determinado público-alvo, são mais eficazes. Portanto, eu não atribuo tanta nota à comunicação, eu vou atribuir 8 aqui à comunicação. Porque se eu tiver uma excelente experiência, os expositores estiverem satisfeitos e estiverem numa boa infraestrutura, automaticamente isto tem um impacto direto numa comunicação positiva. E eu, se tiver, isto para explicar porque, se eu tiver uma excelente comunicação, não tenho expositores, não tenho infraestrutura,
O que falou dos acontecimentos passados, havia uma excelente comunicação, mas depois não havia infraestrutura. Exatamente. Não funciona. Então, não é tão importante se nós não nos preocuparmos com os expositores, com a experiência e com a infraestrutura. A logística é uma consequência. A logística acontece, é uma consequência. É uma consequência de tudo que nós temos que fazer a montante. Porque se nós tivermos estas duas situações a funcionar, a logística também faz com que os processos aconteçam. Portanto, eu também vou dar 8 aqui à logística. As parcerias institucionais são fundamentais para que o sucesso disto se materialize. Porquê? Se nós tivermos uma excelente relação com os parceiros institucionais, são eles que vão proporcionar no mercado como o nosso, por exemplo, que os outros players venham juntos. Exatamente. E são eles que, parceiros institucionais, que até potenciam internacionalmente o evento. Porquê? Porque os grandes projetos, os grandes investimentos andam à volta dos parceiros institucionais. E os clientes querem estar próximos destes bons negócios, querem estar próximos destas oportunidades. Portanto, eu também atribuo aqui às parcerias institucionais 10. Muito bem. Mas há mais coisas, mas eu respeito. Podes enumerar mais um ou dois. Há mais coisas. O que eu acho é que... dois aspectos ainda que sejam primordiais aqui. Dois aspectos. Já começa a revelar aqui o segredo das coisas. Já começa aqui a ir aos segredos. Mas uma fila dá muito trabalho. Nós não queremos avançar por aí. Dá muito trabalho. E só chegamos lá daqui a 23 anos. Foi o tempo que tu demoraste a chegar a este nível. É importante fazer que este é um dos ingredientes que fazem com que aconteça. Eu tenho que ter a preocupação que estes senhores, a forma como os coloco e como os arrumo, se não tiver público a visitar, a localização dos mesmos vai fazer com que eles se relacionem, que criem networking e que se eu não, por qualquer motivo, não tiver público, eles só no relacionamento estão a fazer negócio e saem satisfeitos. É a forma como se arruma todo este processo aqui. Eu acho que a vossa área, vocês muitas vezes, o vosso cérebro quase que levanta um 3D. Exatamente. Porque vocês olham para um lote de terra e nós quando chegamos o sonho está montado. Tá. Mas vocês idealizaram esse sonho antes de ir a projeto. Exatamente. Eu tenho que perceber que quem está ao lado de quem era se calhar impossível eu se calhar um dia falar com a Sonangol, mas eu tenho a Sonangol como meu vizinho. Era se calhar impossível falar com o Unitel, mas eu naquele dia tenho o Unitel como meu vizinho. Era se calhar impossível falar com um determinado fornecedor, eu se calhar tenho-os lá como vizinhos. A arrumação de tudo isto é o segredo. Se eu não tiver negócio que tenho que o trabalhar, porque eu também, este é o segundo segredo. O primeiro segredo é arrumar, para que tudo isto coabite e para que se faça aqui onde com quem? Networking. Onde e com quem. Depois é fazer com que isto seja apelativo para que as pessoas percebam que se eu for à Filda, eu vou fazer negócio e vou encontrar as soluções para o meu negócio. Então tenho que saber atrair com o produto que eu estou a vender, que vou ter lá decisores, vou ter lá compradores, vou ter lá pessoas que vão à procura de algo para melhorar o seu negócio ou soluções para desenvolver o seu negócio. E eu tenho que ter soluções para essas pessoas. Eu não posso defraudar este meu público que quer ir visitar. Porque se eu tenho interesse de ir fazer, por exemplo, a compra de uma máquina, eu tenho que fazer os possíveis para que esta pessoa, quando chega à Filda, carambas, eu tenho aqui máquinas que nunca mais acabam. E ele, quando chegar a casa, se calhar fala com o parceiro, com o sócio, e se calhar até diz à esposa, olha, vi lá umas mobílias, vi lá umas cozinhas. E eu porque a Filda tem tudo. É uma feira multissetorial, tem tudo. Tem tudo. E, então, já vos disse aqui duas coisas. E o peso da tua equipa importantes. aqui? Como é que se mobiliza uma equipa a trabalhar horas a fio sem dormir nos últimos dias? À equipa eu vou dar 20.
Porque se tudo isto, por muito boas ideias que existam, se nós não tivermos uma excelente equipe, as pessoas que percebam aquilo que são as nossas ideias e que as executem, não funciona. Não funciona. A equipe é 20. Perdoem-me aqui o Danilo e eu quebrar aqui as regras, mas hoje o grande desafio da gestão são os recursos humanos. É o grande desafio. O resto, os processos, as ferramentas... Nós gerimos pessoas, essas pessoas é que gerem resultados. E essas pessoas têm emoções, essas pessoas têm vivências, têm outra vida. Chegam a casa e têm outras vidas. E têm, não é lá na casa, na rua também, os amigos, a sociedade. Sim. Então, o grande desafio da gestão, na minha opinião, para os próximos anos... As equipas. É as equipas e gerir pessoas. Gerir emoções. Porque gerir informação. Liderança é colocar as pessoas improváveis nos lugares certos. Exatamente. E com muito sentido crítico e de opinião. Inclusivamente, se não passares confiança na tua decisão, ela pode ser a principal pessoa a ir contra a tua ideia. Porque se a equipa não percebe a tua ideia, se a equipa não interpreta aquilo que são os teus desafios e se não os aplica, estamos em contraciclo. Nas nossas equipas, muitas vezes vamos desafiá-las a saírem elas próprias das suas zonas de conforto. E daquelas que são as suas ideias fixas. E explicar que para a direita... à mudança. Exatamente, que para a direita que é o caminho, quando ela acha que é para a esquerda. Então, é importante transferir para a equipa confiança que aquelas decisões vão dar frutos. E que aquelas decisões é que são as mais corretas. Pode até serem erradas, mas é preciso perceber que aquele é que é o caminho. Vamos corrigir, porque a vida é dinâmica, mas a correção é feita com a dinâmica e a andar para a frente. Mas ela tem que acreditar que temos que ir para ali. Porque senão, se eu tiver aqui 5, tudo isto não acontece. Não capto expositores, não tenho uma boa infraestrutura, comunico mal, a logística então é um desastre e os parceiros internacionais fogem. Exatamente. Excelente. Excelente. Risquei isto tudo. Mas não vamos organizar uma fila, Bruno. Não vamos. Liderança, estratégia e crescimento exponencial. Este é o DNA do nosso podcast. Eu sou o Marco Mendes, o vosso host. Se és um líder, gestor ou empreendedor, encontraste o teu lugar. Aqui não vamos só conversar sobre ideias. Nós desconstruímos, ilustramos e colocamos em prática os conceitos que realmente impulsionam carreiras e negócios. Com entrevistas exclusivas, cada episódio é uma atualização da sua forma de pensar e de agir. Estás pronto para atualizar o teu mindset? Então aperta o cinto e junta-te a nós.